Mesmo depois, né, de papar tudo, papou simplesmente tudo em 2025, tudo indica que pra nossa alegria não vai parar por aí em 2026, porque se liga só aqui nessa notícia. O Malvadão, como diz a notícia aqui, está tentando negociar com a Lazio mais um atacante de nível mundial, porque olha só essa notícia. Lazio está disposta a vender o atacante Tati Castellano ao Flamengo caso receba uma proposta que agrade. As negociações entre as partes estão em andamento. O rubro-negro tem interesse antigo no argentino. E assim, aqui, né, eu separei para vocês um pouquinho, né, de como joga o Tati Castellano, e me diz aí nos comentários se ele te agradou ou não, ou se você já conhecia esse atacante. Se liga só aqui. Se eu não me engano, nessa temporada de 2025, ele em 26 jogos como titular, ele fez apenas 7 gols. Então, pelos números dele, pelo menos dessa temporada, né, dá pra perceber que ele não é um jogador que faz muito gols, mas é um jogador muito móvel. É o que o Flamengo precisa pra meio que, entre aspas, né, suprir o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, a gente sabe que o Bruno Henrique, ele não é esse 9 mesmo, de jogar de costa para a defesa. Ele não gosta dessa função. Ele mesmo já foi a público falar isso. O Bruno Henrique, ele gosta de jogar aqui na ponta esquerda, não tem jeito. Então, para mim, com a chegada desse cara no Flamengo, tem tudo para o ataque do Flamengo ficar muito mais forte. Porque ele ali, dividindo o espaço com o Pedro, dá pra, como eu posso dizer, colocar o Bruno Henrique no lugar onde ele se sente mais à vontade, que é ali na ponta esquerda, disputando vaga, querendo ou não, com o Cebolinha e até mesmo com o Samuel Lino. Então, pra mim, esse atacante, puta que pariu. Eu já tô vendo vídeos dele, vídeos, né, sobre de como ele joga há muito tempo, e tu é doido. Pra mim, é um atacante que tem tudo pra dar certo no Mengão, não tem jeito. Olha isso. Oportunista, se movimenta bastante e joga, querendo ou não, em uma liga, né, que é muito competitiva. Beleza que hoje o campeonato italiano não é aquele campeonato italiano, né, de 2010, 2009, mas ainda assim é um campeonato que é um campeonato, como eu posso dizer, que é muito mais competitivo do que o Campeonato Brasileiro. É um time que tem a defesa muito bem consolidadas. E pelo pouco que eu vi dele, que eu tô vendo dele, eu tô me agradando bastante. E pra mim, eu espero que ele dê muito certo no Mengão. Olha isso. Rapaziada, é vascaíno, é palmeirense, é corintiano. Prepare o rabo que 2026 o Mengão malvadão vai vir com tudo, não tem jeito. Eu acho que, pelo pouco que a gente tem dele, pelo pouco de vídeos que a gente tem dele, eu acho que ele é melhor do que o Juninho Xereca. Mas bora ver, né? Porque jogar na pressão que é o Flamengo, a gente sabe que são poucos jogadores que aguentam, né, a pressão que é a torcida do Malvadão. Não tem jeito, é muita cobrança. Tem jogador que peida na farofa, mas espero que com o Tati Castellano esse não seja o caso. E assim, nessas negociações, né, que o Flamengo faz com qualquer clube, tanto europeu como aqui do Brasil mesmo, tem um lado bom e tem um lado ruim, não tem jeito. O lado bom é que todo mundo, todos os europeus querem fazer negócio com o Flamengo, pelo simples fato da gente, do Flamengo, não ser um clube considerado, né, caloteiro como vários aqui do Brasil. Mas tem um lado ruim, né? E o lado ruim é que todo mundo sabe, querendo ou não, que o Flamengo tá cheio da moeda. E sabendo que o Flamengo tá cheio da moeda, tá cheio do real, tá cheio da grana, os caras vão fazer o quê? Vão simplesmente querer fazer cu doce, vão simplesmente querer fazer jogo duro pra liberar qualquer jogador. E assim, outro vídeo que tá dando o que falar, tá deixando simplesmente os rivais putaço com o Malvadão, é simplesmente essa entrevista aqui do Jorge Igor. Se liga só. Você que é torcedor rival, que nesse momento aí, vocês estão aí lambendo o Flamengo, o troféu jogou de igual para igual, tá bom, beleza. Então vamos lá, raciocínio, respira, passou ódio, passou, acabou de espumar, acabou de ir pra rede social xingar todo mundo, acabou? Então, agora só nós aqui, tá? Não precisa contar pra ninguém não, só nós aqui. É pra gente pra gente que é rival do Flamengo, pra gente que não torce pra clube, pra gente que não é torcedor do Flamengo, é pra todo mundo tá se borrando de medo pra 2026. A verdade é essa, sejamos práticos e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. O Palmeiras, que é aquele que tá mais próximo do Flamengo em investimento e tá numa guerra política desgraçada,
só se fala em mudança de estatuto, só se fala em terceiro mandato, é a presidente discutido com o conselheiro, o Palmeiras precisa fazer o deverzinho de casa, ver onde errou, pô, nós gastamos 700 milhões no ano e não veio um título. Nos últimos 2 anos nós gastamos 1 bilhão e só ganhamos o Campeonato Paulista de 2024. A gente errou, a gente precisa consertar essa rota, urgentemente, senão o Flamengo vai nadar de braçada. Esse é o dever de casa que tem que ser feito. O São Paulo tá nesse caos, dever de casa que ele precisa fazer, rapaz, ele precisa arrumar isso aqui, porque a gente arrecada, a gente tem receita, mas isso aqui tá uma zona. E o Flamengo tá lá, ó, nadando de braçada, inverteu completamente. O que era a gente no início do século, agora é o Flamengo. Pô, na moral mesmo, pra mim hoje, o principal foco do Flamengo era tentar manter, né, o Felipe Luiz pelos próximos anos. Custe o que custar, não tem jeito. Pô, eu acabei de ver uma matéria onde diz que o Flamengo quer oferecer um salário menor para o Felipe Luiz do que o salário que o Tite ganhava, que aquele bosta do Tite ganhava pra fazer aquela porcaria no Mengão. Pra mim, o mínimo que o Flamengo deveria fazer com o Felipe Luiz era dar um salário melhor, ou pelo menos igual, né, do salário que o Tite ganhava pra fazer aquelas bosta no Flamengo. Mas só lembrando, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E outro vídeo que tá deixando simplesmente os rivais putaço com o Malvadão, com o Flamengo, é simplesmente esse vídeo aqui do Flávio Prado. Se liga só. Prefiro perder do Bayern de Munique como o Flamengo jogou do que ganhar do PSG como o Botafogo ganhou. O jogo do Botafogo foi um jogo covarde, medroso, um jogo de cagão, que deu sorte. O Flamengo jogou, o Flamengo partiu pro jogo, aproveitou a oportunidade, jogou, errou, aprendeu, o adversário errou, forçou o adversário a errar, o adversário forçou o erro. O Flamengo jogou com dignidade, o Botafogo jogou como um cagão. E jogou com o Palmeiras de novo como um cagão e se deu mal. E jogou com o Atlético de Madrid como um cagão e se deu mal. O Renato Paiva, que eu não teria contratado, foi demitido, foi medroso. Ele teve medo do PSG, teve medo do Atlético de Madrid, teve medo do Palmeiras. Deu sorte com o PSG. O Flamengo não teve medo. O Flamengo foi pra cima do Chelsea e ganhou. Arriscou pra caramba com o Chelsea. O Chelsea é mais time que o Flamengo. E arriscou contra o Bayern de Munique, que é mais time que o Chelsea, e não deu, mas jogou, teve dignidade. A imprensa europeia fez várias entrevistas com o Felipe Luiz, conversando se ele tem interesse de ir pra Europa. Tem uma entrevista dele no Marca hoje, onde os caras estão enaltecendo. Cara, ele foi pra cima, ele jogou de igual pra igual. Aqueles primeiros 10 minutos, ok, o time falhou, tava nervoso, tá tudo ok. Não é normal você pegar um adversário desse, tudo certo. E as falas, né, que completam essas falas aí do Flávio Prado é simplesmente essa entrevista aqui do Toni Kroos falando sobre o Malvadão. Não tem jeito, se liga só. Me surpreende um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, ou pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem, porque o PSG, sem dúvida nenhuma, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora um pouco menos, porque tem alguns lesionados importantes. Isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa sim. Concorda com o Toni Kroos? Comenta aí embaixo, beleza? E não esqueça de deixarem o like de vocês, se inscrever aqui no canal para vocês não estarem perdendo mais nenhuma novidade sobre o Flamengo que eu vou estar trazendo aqui basicamente todos os dias, beleza? Então um forte abraço e vejo vocês aqui no próximo vídeo.